Olá, amigos. Abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus nos ilumine na leitura do capítulo 6 do livro do Apocalipse. De início, nós temos aqui 4 animais, né? Um cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e um cavalo amarelo. Justamente esses cavalos aqui coincidem com os 4 primeiros períodos da história da era cristã, coincidindo assim também com as 4 primeiras cartas das 7 cartas do Apocalipse, como nós já vimos, que representam 7 períodos. Esse cavalo branco coincide com o tempo da igreja de Éfeso, não é? O branco da pureza daquela primeira igreja que recebeu no dia de Pentecostes o poder do Espírito Santo, uma igreja poderosíssima. E depois nós vemos o cavalo vermelho, que houve uma grande perseguição sobre a igreja, né, justamente do ano 100 ao ano 313, e muitas pessoas foram martirizadas, né, lançadas aos leões, na fogueira, aquela perseguição que o paganismo trouxe sobre a igreja de Cristo. E nós, então, na continuação, vê o cavalo preto representando a apostasia, quando a igreja apostólica, depois do ano 313, com o Édito de Milão, através do imperador Constantino, que se convertera ao cristianismo, e então passou agora a propor que a igreja aceitasse o paganismo e que depois os pagãos iriam se converter, mas infelizmente foi a corrupção da igreja, né? Aquela união de cristãos e pagãos, através dessa união, a igreja apostólica se tornou romana e ela se tornou um gigantesco sistema de religião apoiado pelos reis. Isso aqui, essa fase da igreja aqui, diante do assunto das 7 cartas, seria o período de Pérgamo, coincide com o cavalo preto aqui, que na abertura do terceiro selo de Apocalipse 6. E depois nós temos o cavalo amarelo, que dá sequência, né, à apostasia, né, o amarelo da palidez, né, da morte, a morte da igreja primitiva. No começo veio a apostasia, a escuridão, né? E depois, finalmente, essa igreja morreu totalmente, essa igreja apostólica se tornou romana, e agora os fiéis tiveram que sair dessa igreja, e eles não tinham direito ao culto, né, a Deus. Eles viviam nas montanhas perseguidos, fugitivos, como os valdenses, huguenotes, albigenses, que foram povos que representam essa fase onde esses fiéis estavam perseguidos e não tinham direito a cultuar a Deus livremente, porque a igreja que dominava agora era a igreja de Roma, que trouxe inclusive a Inquisição. Muito bem, então esses primeiros selos aqui, 4 selos, com 4 animais, representando esses 4 períodos aí da história da era cristã, do início. E havendo aberto o 5º selo, aqui o verso 9, João teve a visão seguinte: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E essas almas gritavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um vestes compridas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Veja bem, queridos, aqui fala de pessoas que foram mortas como mártires. Elas estavam descansando na sepultura, e aqui revela que haverá mais mártires agora no fim do mundo. Então, houve mártires na Inquisição, aqui na abertura do 5º selo, na continuação, ali, depois da apostasia da Igreja Apostólica, que se tornou romana, estabeleceu a Inquisição. O 5º selo fala dessas almas. Mas almas gritando, como pode ser isso? Queridos, aqui é uma simbologia, né? Se você ler no capítulo 4 de Gênesis, e o verso 10, nós lemos assim, ó, já havia essa linguagem desde o Gênesis. E aqui nós lemos Deus falando para Caim o seguinte, ó: e disse Deus: que fizeste, Caim, a teu irmão Abel? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Queridos, Deus fala para Caim que a voz do sangue de Abel estava clamando para ele.
Você acredita que o sangue fala? Claro que não. Aqui é simbologia. Se alguém tira a vida de uma pessoa amada, né, um querido seu, e essa mancha do sangue fica no asfalto, fala a verdade. Cada vez que você passar ali, você não vai ficar agitado, querendo justiça, querendo que esse assassino seja punido, não é? Então Deus, ele usou essa linguagem quando falou com Caim. Ele disse que quando olhava para o sangue de Abel ali na terra, disse que era como se esse sangue clamasse, né? É como se esse sangue estivesse gritando, pedindo vingança. Então, quando aqui João ele vê debaixo do altar as almas gritando, é tudo simbologia. Por quê? Altar, como assim? João estava familiarizado com o fato de que no altar que era sacrificado o cordeiro antes de Jesus morrer na cruz, era válido aquele sacrifício, na base do altar, ou seja, debaixo do altar ficava o sangue do animal. Então, viram a simbologia? João vê debaixo do altar as almas. Na realidade, João está falando do sangue dos mártires, né? Assim como o sangue de Abel clamava, e isso não está não somente ali no capítulo 4, verso 10 de Gênesis, mas também em Hebreus 12, 24, Paulo fala dessa voz do sangue de Abel. Imagina se o sangue de Abel clamava, imagina o sangue de vários mártires que foram mortos no período da Inquisição pela igreja de Roma. Então, é essa visão, que João teve. Ele viu o sangue desses mártires que gritavam, assim como o sangue de Abel gritavam, entre aspas, é uma força de expressão, que se Deus queria vingar o sangue de Abel, quanto mais o sangue de milhares de mártires. Então, queridos, essa abertura do quinto selo representa aqui a ira de Deus, que um dia Deus vai vingar o sangue desses mártires, mas ainda apresenta um detalhe: haverá mais mártires. Isso é para a gente meditar. Eu quero dividir essa parte do capítulo 6 em 2 vídeos para não ficar muito longo. Então eu vou concluir aqui e nós teremos um próximo vídeo para dar uma sequência, tá bom? Um abraço para você e até o próximo vídeo.